Bom, prof, assim, no primeiro dia de aula, quando tu começou a falar como ia ser cadeira, que a gente teria que criar um prato de fusão, né, principalmente com o Oriente, né, já começaram a me surgir ideias, eu comecei, eu tenho que criar algo inovador, né, não algo muito básico. Mas, primeiramente, o que eu fiz? Comprei este caderno, que tu deu a sugestão, e eu botei aqui algumas ideias, né, que eu achava interessante, assim, eu gosto muito da Itália, a Suíça eu escolhi mais pelo chocolate, que eu gosto bastante, Portugal, um bacalhau, que eu também acho legal, só que depois eu fui saindo um pouco, fui pro Japão, que daí daria pra fazer um gyoza doce, e foi assim que tudo começou. Quando tu me disse que teria que fazer uma viagem, né? Pegar arquitetura, tinha que pegar tudo bem fora, né? Da casa, assim. Me chamou muita atenção a arte. Nisso, eu tava olhando assim pro meu quarto e eu vi um livro do Monet. Pensei, vou no Monet, que eu gosto muito dele. Nisso, eu já fui direto pra história de afeto com a minha avó, que, como eu já te falei, né, eu e ela, a gente gosta bastante do Monet, a gente tem um carinho, assim, né, então sempre que eu lembro do Monet, eu lembro da minha avó. E depois disso eu comecei a fazer uns links que foram bem fora, assim, né, porque eu fui pesquisar o que o Claude Monet fazia, ele é do impressionismo. Nisso me ligou que tem as impressões sensoriais, né, que é muito... O impressionismo, né, se apega a essas características de impressões sensoriais, cor, luz, som, movimento, né, cores claras, pinceladas livres e distintas. Isso foram coisas que me pegaram, assim, bastante do impressionismo. Já o Claude Monet, ele nasceu na França. A gastronomia francesa, eu já ia para um bechamel, né? Porque eu ia fazer uma massa, né? Como tá aqui escrito. Primeira ideia, assim. Ia ser a massa Itália, com molho bechamel da França e recheado com coisas que seriam da Ásia. Até tem a data aqui, quando eu pensei isso. E aqui, né? Tudo bem característico da Ásia, né? E isso... eu faria a massa no formato de uma flor, que seria representando a Vitória Régia do Monet, né? E nisso, do formato, das cores, eu já me apeguei no negócio do impressionismo. Daí, assim, quando eu pensei que era algo muito básico de se fazer, né? E eu tava vendo programa de televisão com meu pai, e o tema era queijo. E na hora eu falei, pai, eu faria não sei o que de queijo, uma sobremesa de queijo. Só que nisso eu não tinha percebido que isso seria uma ótima ideia para eu fazer neste prato da criatividade. Então depois acabou o programa, eu falei, eu tenho que criar agora o prato porque tô em cima do horário, eu preciso criar. Nisso eu já estava definida que eu ia querer a França, que eu ia querer a China e eu ia querer a Itália. Eu pensei, como é que eu posso ligar tudo isso? Até que pesquisando arquitetura, arte, tudo, né, relacionado, eu me apeguei nesse tema, a leveza das flores, a delicadeza das flores. Por quê? Nisso temos a arte. A arte liga a França, do Claude, né, que daí tem a memória afetiva da minha avó. Dele, a gente tem o impressionismo e o Jardins de Monet. Jardins de Monet é a pintura do Claude, que se liga nas flores. Dele tem aquilo das impressões sensoriais, da cor, luz, as pinceladas livres,
que isso é uma técnica muito usada na China, né, chamada Xiyi, nas porcelanas chinesas, que também são as pinceladas livres. Porcelanas chinesas, elas fazem muitas flores, o que liga aqui nas flores. Sempre algo delicado essas porcelanas, como também a pintura do Monet. Aqui voltando para a arte. A arte na Itália era gótica, né, em alguns tempos. E nessa arte gótica a gente tinha as fachadas das catedrais que tinham as rosáceas. Rosáceas já ligando as flores. E essas rosáceas transmitem muita luz, muita cor e movimento para dentro das igrejas. Então esse foi mais ou menos meu mapa mental, que eu consegui ligar tudo, né, neste tema central. Aqui foi a escolha das letras, das cores, né, do mapa mental que eu te enviei, todo bonitinho. Daí aqui são as cores que eu defini que eu iria usar no meu prato. A França ficaria com, né, o verde, aqui a Itália com azul, a China com vermelho. Isso que a gente vai ver muito no meu prato, né? Daí, quando tu disse que teria que fazer um desenho do prato, assim, mais ou menos, eu fiz algo bem rápido, bem, ó, dia 21, dia 5, bem, né, rabiscado. E depois eu fiz ele bem montadinho. Num prato de risoto, o sorvete azul representando a água da pintura do Monet, o crocante representando a Itália, né? O crocante de caramelo com a semente de mostarda, e que se representa muito a China, né? E o pistache também representa a China. E as flores, que seriam vermelhas, que representariam também um pouco mais a China, mas aqui são todas as cores do quadro do Monet, né? A água, o vermelho das flores, o verde também das flores, das Vitórias Régias, né? O marrom da ponte que tem na imagem, e o sorvete de queijo Roquefort para representar a França, né? Bom, terminando aqui, a gente vem aqui pro meu computador, que acabou travando. Bom, esse aqui é o meu primeiro protótipo. Dá pra ver que ele tá bem parecido com a imagem que eu te enviei, né? Só a única coisa, eu não botei o crocante em cima do sorvete, como tava na imagem, né? E as flores eu botei embaixo também, né? Esse é o primeiro protótipo. O segundo, já com algumas dicas do professor Gustavo, coloquei um pouco do crocante dentro do sorvete. A flor no dia não tinha que eu gostaria, mas daí eu recebi mais algumas dicas, né? E o meu prato final ficou assim. Nós podemos ver